Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje tenho uma convidada muito especial, a professora de português, professora Sílvia. Como é que você está? Bom dia. Antes de mais nada dizer que fico muito lisonjeada por essas tuas palavras. Uma convidada especial é sempre assim, o especial é um adjetivo que traz muita responsabilidade. Portanto, obrigada, Gonçalo, pelo convite. Ainda bem. E vamos lá ver se isto corre bem. Vai correr muito bem, com certeza. Então, vamos voltar a uns bons anos atrás, não estou chamado de vida, claro que não. Como é que foi essa infância? Foi muito feliz. Para já, só esclarecer aqui quem nos esteja eventualmente a ouvir e tenha dúvidas a propósito disso, que não tinha um dinossauro de estimação, ok? Ou seja, sou velhinha, mas também não exagerem. Depois, dizer que tive uma infância muito feliz, com coisas simples, muito simples, na verdade. Eu tinha pouco tempo para estar com os meus pais, portanto, tive assim uns anos de infância com grande à vontade e uma margem de liberdade grande que fui aprendendo a gerir. E tenho algumas boas, ótimas recordações da infância, depois outras nem tão boas assim, mas com todas elas acabei por aprender. Curiosamente, algumas das mais felizes são os tempos que passei em Bragança, em casa dos meus avós, numa ruralidade e num país interior que hoje parece estar abandonado, mas que naqueles tempos tinha muita vida e muita alegria e que nos trazia felicidade em coisas muito simples. Como, por exemplo, ainda ontem contei esta história, comer uma torrada feita na lareira, beber cevada e café, que era coisa que as crianças podiam fazer naquela altura, e agora os nutricionistas se calhar ficam todos arrepiados quando eu disser isto, mas comer uma alheira ao pequeno almoço, mas feita com muito carinho e muito amor pela nossa avó, e também as brincadeiras que fazia com o meu primo, e também quebrar com algumas das regras do interior e mostrar às pessoas mais conservadoras que as meninas também podem fazer tudo, inclusivamente assobiar e subir às árvores. Claro que sim. Como é que você era na escola? Boa aluna, chata. O comentário das professoras era quase sempre que se a Sílvia pudesse, ela dava aula por nós. E depois outras coisas como a Sílvia está sempre a falar, tem que se controlar, não pode estar sempre a falar, não pode ser sempre ela a dar as respostas. Claro que isto depois me trazia alguns problemas com os colegas, não é? Porque isso não é muito bem aceito pelos nossos pares. Mas eu sempre gostei muito de aprender. E talvez por isso também tenha ficado no ensino. Porque eu acho que o conhecimento é algo que, para além de não engordar, que é uma coisa ótima, ao contrário das alheiras, que engordam um bocadinho, nos dá instrumentos e armas e formas de lidarmos com a vida e com aquilo que nos vai acontecendo de uma forma muito boa. Eu tinha um grande refúgio para a minha, às vezes, solidão e tristeza, porque todos nós carregamos o seu quê disso dentro de nós, nos livros, por exemplo, e daí a literatura portuguesa, e daí o ser professora de português, não é? Porque encontrava muitas vezes nos personagens das narrativas figuras com as quais eu me identificava, até às vezes mais do que com as personagens de carne e osso. Ou pelo menos achava eu naquela altura. Namorou muito da escola? Ai, Gonçalo, que pergunta tão difícil. Ora bem, namorar. Eu não namorei muito porque naquela altura eu não tinha os atributos que eram apreciados pelos rapazes da minha idade, não é? Eu sou heterossexual, portanto, sempre tive assim uma preferência por rapazes. Depois tinha um gosto por rapazes viris e eu era uma totó. E, portanto, esses rapazes viris, os bad boys, não me ligavam nenhuma. Portanto, não namorei muito assim em idades muito jovens. Depois de entrar na faculdade, penso que eu cresci, evoluí, também desenvolvi outras características da minha personalidade e sim, namorei, que a ver, quanto basta. Ainda bem. Quais eram os seus sonhos? Acima de tudo, olha, Gonçalo, vou-te dizer só uma coisa, mais do que namorar muito, namorei bem. Ainda bem. Quais eram os seus sonhos quando era adolescente? Era ser professora? Sim, ser professora foi sempre um dos sonhos, um dos maiores sonhos, conhecer o mundo e encontrar o meu verdadeiro amor. Mas houve sonhos que tiveram que ser deixados de lado? Alguns, mas foram cedências. Eu, por acaso, sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu acho que há cedências que nós vamos fazendo na nossa vida em prol de outros sonhos que surgem. Eu acho que uma das coisas que eu observo na geração da tua idade, dos teus colegas, é que muitas vezes vocês ficam tão focados naquilo que vocês acham que é o sonho daquele momento, que se esquecem que a vida nos surpreende com sonhos ainda maiores. Vou-te contar apenas uma história. Eu, a partir de determinada idade, tive que começar a trabalhar enquanto estudava.
E foi assim algo da minha vontade, mas também uma necessidade, porque os meus pais não tinham dinheiro para me dar tudo aquilo que eu queria ou que entendia que devia ter. Um carro, gasolina, dinheiro para saídas, para roupa, eu sempre gostei muito de moda, não é? Acessórios. E então eu disse, não, vou trabalhar, dessa forma posso-me sustentar. Então uma das primeiras entrevistas de emprego que tive era também um sonho, que era trabalhar na Lufthansa, uma companhia aérea. E eu, como tu sabes, e agora vão ficar as outras pessoas que nos estão a ouvir também a saber, eu falo algumas línguas estrangeiras e tenho facilidade para o fazer. Então eu meti na cabeça, este é o meu sonho, vou trabalhar para a Lufthansa, vou adorar, vai ser espetacular. Fui à entrevista cheia de expectativas, também com muito entusiasmo, e se calhar por isso mesmo também a entrevista não correu como devia ter corrido. Eu não fui selecionada. E naquela altura aquilo para mim foi pensar, eu não... Fui em choque. Não vale a pena, isto era um sonho e se calhar eu não tenho o valor que eu acho que tenho, e o que é que vai ser daqui para a frente? Entretanto, surgem umas entrevistas para as Caves de Vinho do Porto, da Sandman, e eu fui sem expectativa nenhuma. E acabei por ficar lá a trabalhar 7 anos. E durante esses 7 anos eu ganhei outros sonhos e aprendi que se calhar era aquele o caminho que eu tinha que seguir. Portanto, quando tu me perguntas se algumas das coisas não se realizaram, sim, é verdade, mas se calhar porque não tinham de se realizar. Ou se calhar porque eu até acho, hoje em dia, olhando para trás, que se calhar ainda bem que não se realizaram. Porque me levou por outros caminhos e para outros sonhos e outras ambições. Pronto, agora vamos falar de uma coisa muito feliz. Então Você é casada, lá. certo? Sou. Como é que conheceu o seu marido? Essa história é muito linda. Então, como pessoa do Porto, que sou com muito orgulho, eu fui sair numa noite de São João. Estava numa fase da minha vida em que tinha desistido do amor, a verdade é essa, porque tinha tido uma relação assim um bocadinho tóxica, perturbada, e eu desisti do amor. Então só queria festa e animação e pronto, fiz algumas asneiras típicas da idade, não tinha compromissos, portanto diverti-me muito. E fui sair no São João com as minhas amigas e cheguei a um bailarico de São João, no solar do pátio, que é em frente à Alfândega, um espaço que eu já costumava frequentar, mas para jantar, não para bailaricos. E até uma coisa que eu devo dizer, eu não sei dançar. Portanto, essa coisa do bailarico é um bocadinho assustadora até estar a assumir aqui isto publicamente. Mas fui para bailarico, estava preparada naquele dia para me divertir à séria. E vejo um moreno lindo olhar na minha direção. E olhei para ele, e isto parece parvoíce eu dizer isto, pronto, mas vou dizer, porque foi isto que eu senti. Eu olhei para ele e disse assim, isto era o homem para casar. Ele é mesmo lindo. E aquele sorriso ficou assim, e eu tentei, claro, não é? Vou-me aproximar, vou conhecê-lo, porque se calhar ele até é bronco ou violento, mas o melhor amigo dele veio meter conversa comigo e não me largava, era um chato. E eu pensei, bem, vou desistir, não vale a pena, vou desistir, vou-me embora. E estava preparada para ir embora e o melhor amigo pergunta-me o meu número de telefone. E eu disse, ok, eu vou-te dizer o meu número de telefone, já estava cansada, e se tu decorares, podes-me ligar. E disse o meu número de telefone, assim, àquela maneira, estão a ver tudo corrido, 91, bradinho, não é? E ele disse, espera, repete novamente, que eu não ouvi o número de telefone. E eu disse, não decoraste, é porque não tens de me ligar. E o meu atual marido, não é? O meu marido, olhou para mim, com a sua cervejinha na mão, riu-se e disse assim, 91, posso ligar eu? E claro, eu fiquei toda contente. E desde esse dia, depois começámos a estar sempre juntos, foi assim uma coisa fulminante, uma coisa muito rápida. Correu bem, felizmente, e tem corrido, já há 18 anos que tem corrido bem. E mais uma vez, estás a ver, bem ao encontro daquilo que falávamos no início, os nossos sonhos às vezes revelam-se diferentes. Porque eu estive 10 anos com uma pessoa que achava que era o meu sonho, o amor que eu tanto procurava, e na realidade vim encontrar o amor num formato diferente, numa pessoa diferente, com características se calhar muito diferentes das minhas e daquilo que eu tinha idealizado, mas que está a funcionar. Já morou fora de Portugal, certo? Já, sim, senhor. Alemanha, Bélgica, foi antes ou depois de conhecer Holanda, o seu marido? Antes de conhecer o meu marido, e depois de casada, com filhos, nós vivemos 8 anos nos Açores. Não é exatamente fora de Portugal, sim, porque é Portugal, é ilhas, não é? Arquipélago dos Açores, mas é fora de Portugal continental. Como é que foi morar nos Açores? Muito bom, maravilhoso. Adoro os Açores, adoro a ilha de São Miguel, adoro as pessoas dos Açores. Acho que me sinto um bocadinho açoriana.
A minha filha foi para os Açores com 2 meses e ela tinha sotaque micaelense, algo de que nos orgulhamos muito, e criou também, olha, memórias de infância muito felizes nos Açores. Porque há uma natureza, assim, no seu estado mais bruto, que eu aprecio bastante. Há um sentido de família, de pertença, e um sentido de comunidade muito grande nos Açores. E tenho saudades disso. E acho que nós, às vezes, portugueses, não valorizamos todo o território que nós temos e que é tão diverso e tão bonito. E devíamos conhecê-lo melhor. É mesmo. Como é que é ser mãe? É maravilhoso, Gonçalo. E voltando ao sonho, nunca foi um sonho. Até porque em determinado momento eu pensei que ia ser uma impossibilidade. E portanto eu aceitei. Eu acho que já deu para perceber que eu sou assim uma pessoa que quando a coisa está a correr mal, eu encaixo, eu aceito e arranjo forma de navegar. Às vezes não é uma navegação fácil, mas é boa. E ser mãe foi assim uma surpresa. Não estava à espera de engravidar na altura que engravidei. A gravidez correu super bem, foi tranquila, nem parecia que estava grávida e, portanto, aquela coisa de ter a consciência de que ia receber um ser para a vida toda e que aquele ser ia representar aquilo que foi o resultado do meu amor com o meu marido e olhar para ela ainda hoje, ela tem 17 anos, vai fazer na terça-feira 17 anos, e olhar para ela e pensar assim, bolas, tens tanto da tua mãe como do teu pai e tens tanto amor aí dentro e és a prova viva que o nosso amor existiu. Portanto, quando nós os dois deixarmos de estar aqui, ela continuará. E se for vontade dela e se ela entender que deve ter filhos, se calhar poderá continuar nos nossos netos. Eu ser mãe completa-me e realiza-me muito. Não era um sonho, mas acabou por se tornar num sonho que eu vivo todos os dias. É poder fazer parte de uma vida, poder ter criado esta vida e ter muito orgulho na pessoa que ela se está a tornar. Maternidade, no entanto, também é algo um bocadinho assustador. A gravidez foi muito tranquila, o parto já não foi tanto assim e os primeiros meses da maternidade foram meses de muita ansiedade, meses de muito medo e meses em que eu duvidei muitas vezes da minha capacidade de ser mãe. Acabei por perceber que quando nós duvidamos e quando temos esses receios, já é meio caminho andado para sermos boas mães, porque é sinal que nos preocupamos. E é sinal que queremos fazer um bom trabalho e temos noção da responsabilidade que temos pela frente. É um bocadinho como no contexto letivo, quando os alunos estão muito nervosos por causa de um trabalho ou de um podcast que estão a organizar, e depois nós dizemos assim, esse nervosismo faz parte. É a noção que tu tens plena consciência da responsabilidade que tens e que queres que isto corra bem. E, no fundo, a minha maternidade representa isso. Eu queria muito que isto corresse bem e queria muito contribuir para a formação de uma jovem mulher que pode fazer a diferença todos os dias no mundo. Como é que foi educar a sua filha? Fácil, porque ela ajuda. Não te vou dizer que todas as idades foram igualmente fáceis. Agora está muito mais fácil. Em tempos, quando ela era mais pequenina, lidar com as birras é muito difícil. Li muito, ouvi muitos peritos no assunto a falar e depois, claro, socorri-me da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das pessoas que foram importantes para a minha educação e que eu achei que foram um bom exemplo e que tento não imitar, mas se calhar reinventar na forma como lido com a minha filha. Eu soube de uma história que ainda não acredito. Você foi jornalista. Ora bem, jornalista, vamos lá ver. Eu apresentei um programa de televisão, fiz coprodução e edição nesse programa. Foi uma aventura, olha, foi assim um salto de paraquedas. Nos Açores? Nos Açores, Na precisamente. RTP3, né? Na RTP1, Açores. Ok. Foi uma experiência muito gira, Gonçalo. Mas, novamente, e olha, estamos sempre a voltar à tua primeira pergunta, à questão do sonho, não é? Novamente não fazia parte dos meus sonhos, de todo. Eu nunca tive a ambição de trabalhar em televisão. Eu devo confessar que até... Eu tenho alguns problemas com a imagem, gosto muito mais do rádio. Este registro, para mim, da modulação da voz, de escolher as palavras certas para dizer, de equilibrar tudo com uma música. A rádio, para mim, eu acho que é uma paixão, assim como a escrita e a leitura. A televisão nunca foi um sonho, foi uma experiência muito divertida, muito intensa, uma grande aprendizagem. Aprendi muita coisa a trabalhar em televisão.
nunca trabalhei em televisão pela fama, nunca foi. E acho que até é um dos aspectos que eu menos aprecio do trabalho em televisão é a questão do trabalho de imagem e da visibilidade que nos é dada, e que eu não sei muito bem lidar com isso, confesso que é uma limitação minha. Eu gosto de, quando as pessoas me falam, gosto de saber o nome delas, gosto de as conhecer. E quando tu és uma figura pública, isso torna-se difícil. Não fui conhecida como a Cristina Ferreira e como a Goxa, mas numa microescala, nos Açores, tinha alguma representatividade. E isso quer dizer que quando eu saía, por exemplo, com a minha filha, para fazer compras no mercado, as pessoas abordavam-nos. E algumas pessoas eram muito queridas, muito amorosas e deixavam-me confortável, outras provocavam-me alguma ansiedade. Porque julgando que por veres uma figura pública todos os dias na televisão, conheces essa pessoa e tens à vontade com ela e tens liberdade para tocar, por exemplo, na minha filha, isso eu não aceito bem. Porque era o meu trabalho, não era o trabalho da minha filha. Sim. Quanto tempo é que ficou lá? Eu estive 3 anos a trabalhar na RTP. E não pensou em continuar? Nunca idealizei fazer aquilo até ao fim dos meus dias. Portanto, ser professora sim. Eu penso muitas vezes em ser professora até ao fim dos meus dias. Ai meu Deus, isto é horrível dizer em voz alta. E ouvir-me a dizer isto também. Porque é preocupante, porque ser professor nos dias que correm é assim uma responsabilidade grande e às vezes parece que é assim uma coisa um bocadinho masoquista, não é? De infligir sofrimento a nós próprios com a carga de trabalho que temos e falta de reconhecimento. Mas não, nunca pensei em terminar os meus dias na televisão, até porque em televisão a questão da imagem, não é, tem um peso muito grande e quando tu começas a envelhecer, começas a sentir uma pressão enorme, por exemplo, de fazer botox. E a dermatologista, e ela dizia: tem muitas rugas na testa, devia colocar um pouco de botox, ficava muito melhor em televisão, em termos de imagem. Ou teres na caracterização alguém que te diz: devias colocar pestanas, não sei o quê, porque funciona muito melhor o olhar. Ou ter de alisar o cabelo todos os dias. Parece uma coisa super banal, super fútil, mas tem a ver com a minha identidade. Por exemplo, a questão do cabelo. Eu, quando era pequenina, não era moda usar cabelo encaracolado. E a minha mãe não tinha cabelo encaracolado. E ninguém na minha família tinha cabelo encaracolado. Portanto, a minha mãe não me sabia pentear. O meu cabelo parecia a juba do Simba. Estão a ver? O Rei Leão. Pronto. E eu tinha muita vergonha, tinha muitos problemas com a minha imagem à custa disso. Anos mais tarde, quando eu já estou resolvida, aceitei os caracóis, adoro, é das coisas que as pessoas mais elogiam na minha imagem, é o cabelo. Ai, tens um cabelo encaracolado tão bonito, não sei o quê. E eu ter de explicar isto à minha filha, para ela valorizar também o dela, porque inicialmente a Maria também não aceitava muito bem o cabelo dela. Eu dizia-lhe: filha, o teu cabelo é lindo. Mas eu pensava: ai meu Deus, eu durante anos também achei que o meu cabelo era horrível e só queria ter o cabelo liso. E chegar à televisão com 30 e tal anos e estarem-te a dizer novamente: olha, o cabelo encaracolado não funciona em televisão, tens de alisar, vamos alisar. E fazer escovas progressivas. Essa questão da imagem, eu nunca encarei bem isso. Eu acho que foi dos aspectos menos positivos para mim de trabalhar em televisão. A questão de produzir conteúdos, adorava. Editar, adorei. Entrevistar as pessoas, dar voz às pessoas. O maior elogio que me fizeram foi uma senhora que nunca tinha estado em televisão, estava muito nervosa. E no final da entrevista ela diz-me assim: sabe, fez-me sentir tão especial. Pela primeira vez eu senti-me verdadeiramente especial e ouvida. E às vezes os nossos comunicadores em televisão esquecem-se. Quando nós convidamos alguém, não somos nós que nos estamos a divulgar. Nós temos de dar espaço à outra pessoa para falar. E temos de dar a oportunidade do público conhecer aquela pessoa. Senão não convidávamos aquela pessoa. Falávamos nós, sozinhos. Não é? Pronto, é uma crítica que eu deixo aqui a alguns dos nossos comunicadores, bastante famosos até. Como é que foi a mudança do jornalismo para a educação? Fácil, natural, se bem que com alguma mágoa. Quando eu regressei ao Porto por motivos familiares, pessoais. O meu marido teve uma proposta de trabalho fora do país, foi para a Inglaterra, foi trabalhar em Londres durante 2 anos, e a possibilidade de ficar sozinha com a minha filha 2 anos, sem o apoio de família, dos meus pais, deixou-me um pouco assustada, né? E então eu tive de escolher. Ou vinha para o Porto, onde estaria mais perto, pelo menos, da minha mãe, do meu pai, das minhas tias, dos meus tios, ou ficar nos Açores isolada com a minha filha, naquela ilha. E eu entendi que não fazia sentido. O meu maior projeto nunca será a minha atividade profissional. O meu maior projeto de vida é a família. Claro. Como é que é ser professora de português? Muito bom. E de alunos como estes, que eu estou aqui hoje
a ser assim uma convidada especial, como disse o nosso entrevistador, é muito bom. Sabes que eu entendo o serviço de um professor como um serviço, às vezes até um bocadinho messiânico de fé, uma vocação que nós temos. Eu gosto muito de partilhar e acho que o ensino também se faz destas partilhas. E como eu faço estas partilhas de forma natural, eu acho que os alunos também me acolhem muito bem. Eu sinto-me muito respeitada, muito bem acolhida por quase todos os meus alunos, não é? Eu diria mesmo a generalidade dos meus alunos. E sinto que, passados alguns anos, quando volto a encontrar alunos que já estão a trabalhar, que já têm família, eles guardam uma boa recordação das nossas aulas, das nossas conversas, até porque a disciplina de português se presta, a propósito da análise e da interpretação do estudo literário, muitas vezes a reflexões e trocas de ideias de temas do cotidiano. Sei lá, nas nossas aulas, e tu serás a prova viva disso, falamos de tudo um pouco, não é? Tudo. Falamos de amor, falamos de política, falamos de guerra, de ódio, de invejas, de ambições, de diferenças culturais e, portanto, eu acho que a sala de aula é um espaço de partilha e é um espaço que pode facilitar muitas vezes até a exploração de certas características que alguns alunos jovens ainda não exploraram ou não tiveram a oportunidade de explorar. Enquanto eu estudava e me preparava para exercer esta função, ouvi muitas vezes esta expressão de que eu sou fã, que é: a escola é o palco da sociedade. E é na escola em que muitas vezes nós ensaiamos aquilo que vamos ser enquanto cidadãos. E começa desde pequenininhos, desde que vão para a pré e começam a partilhar brinquedos, a partilhar a Xuxa, porque em casa tu não partilhas nada, não é? Muitas vezes, até se tiveres irmãos, os pais têm o cuidado de comprar uma coisa para um e comprar outra coisa para o outro. Portanto, não existe muito esta... Às vezes existe, mas outras vezes não existe. E como a escola funciona, a meu ver, como um elevador social, eu, enquanto professora, só tenho que possibilitar o acesso aos botões desse elevador. Portanto, eu permito que os alunos carreguem nos botões e vou sustentando um bocadinho, através do conhecimento, os botões que eles podem alcançar. Depois também acredito que a escola é um sítio de inclusão e defendo muito isto, e tem sido bandeira nos últimos anos, para mim, pelo menos, a questão do exercício prático de um direito que está consagrado na lei, que é que a escola seja verdadeiramente um espaço de todos e para todos. Existe um decreto-lei que prevê uma educação inclusiva que, na prática, muitas vezes não é realizada. E eu tento que os direitos desses alunos sejam respeitados e os direitos dessas famílias sejam também respeitados. Não é fácil, Gonçalo. Nós temos muitas limitações, às vezes até próprias limitações de formação de base, porque a maior parte dos professores não tem formação em ensino especial, não é? E nós, hoje em dia, recebemos na nossa sala de aula crianças com as mais diferentes ou as mais, sei lá, as mais diversas necessidades educativas especiais e específicas, não é? Tanto temos um aluno hiperativo, como temos um aluno autista, como temos um autista que é muito leve e um autista bastante severo, não é? Temos crianças também com comportamentos desafiantes. A agressividade está a crescer nas escolas, em contexto escolar, não é uma coisa exclusiva daqui do Porto, é algo que é nacional e eu diria até mesmo mundial. E mesmo o bullying também. Claro, o bullying é algo que todos os anos eu entro na escola e as primeiras sessões informativas para alunos encarregados de educação são sobre bullying, violência no namoro, educação sexual, mas na prática, efetivamente, elas são necessárias, porque depois, no dia-a-dia, nós deparamos-nos com muitos problemas desta índole, não é? E, portanto, eu sinto-me realizada enquanto professora, considero que há um longo caminho, que é uma luta todos os dias, mas acho que conseguimos, enquanto professores, fazer a diferença e ser uma referência na vida de muitos jovens que muitas vezes não tiveram um adulto de referência, um adulto equilibrado de referência. Dizer assim, é fácil e todos os dias é igual, não, todos os dias é diferente, não é fácil, porque nós também, professores, somos seres humanos. E eu não sou a mesma professora este ano que era há 10 anos atrás e que serei daqui a 30 anos. E, portanto, isto também faz com que eu tenha de estar constantemente consciente daquilo que são os meus comportamentos, atitudes, reflexões, estratégias pedagógicas, porque isso depois vai ter um impacto nos meus alunos. E eu acho que isso é o mais importante que um professor deve ter em conta, que é a minha ação tem poder neste aluno.
Por exemplo, se eu te disser a ti, Gonçalo, Gonçalo, adorei o teu texto, mas olha, vamos trabalhar aqui só este aspecto e este aspecto. É muito diferente de eu dizer, Gonçalo, não tens jeito nenhum para escrever. Por amor de Deus, olha para isto, que porcaria que aqui está feita. A palavra tem poder, a forma como eu comunico contigo. E eu posso dizer exatamente a mesma coisa e levar-te exatamente para o resultado que eu quero. De uma forma diferente. De uma forma diferente, exatamente. Qual foi a maior lição que aprendeu a dar aulas? Eu aprendi muitas e aprendo todos os dias. Ainda a semana passada aprendi que gosto de um género musical e de umas músicas que eu não conhecia. Obrigada à direção de turma, Mussulo, adoro. Mas, sei lá, lição. Olha que se tratarmos as pessoas com amor, recebemos amor. Na maior parte das vezes. O que é que mudou na educação desde que começou até agora? Perdeu-se um bocadinho o respeito pela autoridade, e isto eu tenho de dizer, e não que eu considere que o professor tenha obrigatoriamente de ser uma autoridade, mas deve ser uma figura digna do respeito dos alunos. E deve tratar os alunos também com respeito. E perdeu-se um bocadinho isso. Mas não foi só no sistema de ensino português. Na sociedade, em geral, nós vemos isso. Olha, eu vou contar uma história, se me permites, posso? Pode. Sabes que eu gosto muito de contar histórias, Gonçalo. Tu convidaste agora, olha. Então, vinha no metro e já há muitos anos não andava transportes públicos, porque ficava mais prático usar o carro, porque trabalhei sempre muito longe do centro da cidade. Este ano, como vim para o centro da cidade, comecei a utilizar os transportes públicos. Estava no comboio e, já não sei, acho que foi comboio, não foi metro, foi comboio. Estava no comboio e uma senhora queria passar para se sentar num lugar que havia livre ao meu lado. E eu levantei para que a senhora se pudesse sentar naquele lugar, porque a senhora estava com sacos e estava muito carregada. A senhora vinha acompanhada. Assim que me levantei, a senhora senta-se e a colega dela senta-se também. E eu disse, olha, desculpe, mas eu estava aí sentada. Ai, a senhora levantou-se e agora ficou sem lugar. Isto não existia. Assim como chegarem pessoas com crianças, 3, 4 anos, com pequeninos que têm ainda de vir com a mão e ninguém se levanta, porque está tudo com os olhos nos telemóveis ou a fazer de conta que está a dormir e ignoram aquilo que está a acontecer à volta. Pessoas idosas também, às vezes, com dificuldade na mobilidade, e as pessoas tratam-se desta forma. Não há este respeito, esta consciência. Empatia pelo próximo, não. Há uma falsa sensação de que estamos sempre em contacto e que somos sociáveis porque estamos sempre com o telemóvel ou com o computador ou com as redes sociais. Mas depois não conhecemos os nossos vizinhos, não conhecemos as pessoas da padaria lá da nossa rua, não falamos com essas pessoas e esquecemos de que somos todos feitos da mesma matéria, somos todos iguais. E se calhar às vezes ouvindo com respeito por aquilo que o outro diz, mesmo que a opinião do outro seja diferente, porque eu valorizo a diversidade, ainda que por vezes considero que a tolerância com os extremos nos está a levar para caminhos um bocadinho errados. O que você diria para uma pessoa que está a começar agora a dar aulas? Que não perca a fé, que tenha a certeza que é mesmo isto que quer, que não venha pelo dinheiro e pela fama. Porque acho que isso não vale a pena ter essa ilusão. Que venha preparado para todos os anos mudar a sua vida, porque a realidade é esta. E às vezes eu digo isto e vocês dizem, professor não nos vai deixar, não é? Mas a realidade de um professor é esta, não é? Todos os anos nós temos de estar disponíveis para mudar a nossa vida. Se concorrermos a um concurso público, podemos ser enviados um ano para Amarante, outro ano para o Marco, ou para Lisboa e o Algarve, que é onde estão a precisar de professores. Portanto, aqueles que pensem e que ponderem ser professores, pensem que sim, é uma das mais bonitas profissões. Eu, pelo menos, considero isso. Mas também pensem que têm uma responsabilidade civil e têm de estar conscientes de que não são tudo rosas. Há coisas que são rosas muito lindas. Já pensou em desistir da profissão? Sim. Eu, quando vim dos Açores, há pouco ia falar disso e acabei depois por não falar. Eu vim por motivos pessoais. Quando cheguei aqui ao Porto não tinha uma atividade profissional e a minha mãe dizia, vais dar aulas outra vez? E eu dizia, não mãe, eu nem conheço a realidade das escolas agora, vou tentar. Eu gosto de desenho e gosto da parte estética, da organização das cidades e das casas, e portanto fui fazer um curso de design de ourivesaria e depois um curso de design de interiores, e o meu projeto de vida passaria por aí, por ir trabalhar nestas áreas mais criativas, mais de coisas práticas. Só que, a meio da formação, tinha que ganhar dinheiro, não é? Então, onde é que eu fui trabalhar? Em centros de estudo. E foi aí
que recuperei o amor pela profissão. Porque sim, houve momentos em que pensei, não vale a pena. Hoje em dia, e na escola em que estou, eu sinto-me muito feliz na IPCE. Eu acho que a nossa escola pode ter muitos defeitos, que terá seguramente, mas o grupo de professores é fenomenal, é espetacular. Nós fazemos verdadeiramente todos os dias omeletes com pouquíssimos ovos e temos um espírito de entreajuda muito grande, somos divertidos. Eu acho que o riso e a diversão faz muita falta e ajuda nos momentos mais pesados da vida. E depois falar dos alunos também, porque nós somos uma escola com uma diversidade e uma representatividade espetacular. E isso dá origem a debates profundos, mas também a ideias muito criativas. É das escolas em que trabalhei onde mais projetos se desenvolvem, mais iniciativas se levam a cabo, mesmo que por vezes e pelo meio existam muitas lágrimas, que vocês às vezes não veem enquanto alunos, mas muitas lágrimas, muitas discussões, muitos murros na mesa, mas a coisa acontece. E acontece e é bem feita normalmente. E, portanto, pensar em desistir da escola agora, acho que não. Contudo, vamos ver o que o futuro nos reserva. Claro que sim. Porque se for para voltar para uma escola que limita as liberdades dos alunos, que seleciona os alunos que podem aprender ou não contem comigo. Como é que você lida com os alunos motivados? A desmotivação é um dos principais problemas na aprendizagem dos alunos. Eu costumo dizer, e penso que também já terei dito isto na vossa turma, porque eu depois sou velhota, sou repetitiva, não é? Digo as coisas muitas vezes, que a aprendizagem se faz 50-50. 50% da parte do professor, 50% da parte do aluno. E quando da parte do aluno existem 5%, eu, enquanto professor, tenho que tentar perceber o motivo que leva a que só existam esses 5%. E muitas vezes esses motivos são raízes profundas. Estamos a falar de crianças que não valorizam a escola porque a própria família não valoriza a escola e o trabalho que é feito na escola. Estamos a falar, algumas vezes, de crianças que têm passados complicados e conturbados, de experiências traumatizantes, de professores que lhes bateram, que lhes incutiram ideias de que eles não eram capazes, que eles nunca conseguiriam fazer diferente, e isso leva a que eles depois alimentem estas ideias e se desmotivem. Se me disserem a mim, todos os dias, tu és burra, não és boa professora, não és capaz, ao fim de uma semana vencem-me, quando mais não seja pelo cansaço. E pelo peso que o grupo tem, ou pelo peso que a pessoa que me disse isso tenha na minha vida. Se for numa figura de autoridade, se for numa figura que eu respeito, uma direção, se a direção me diz assim, desculpa Silvia, tu não tens competência para isto. Dizem-me uma, dizem-me duas, dizem-me três, se calhar resisto uns dias, mas depois digo, não, se calhar é mesmo isto, olha, não vale a pena. E muitos alunos desmotivam precisamente por causa disto. Depois porque entendem, e também aqui há algo que a sociedade tem de trabalhar, que a escola tem de dar resposta para tudo, em todos os momentos. Não é verdade. A escola tem diferentes disciplinas para que, em momentos diferentes na formação dos alunos, eles vão recebendo aquilo que se considera que são informações que eles são capazes de utilizar e de tornar relevantes para a sua vida. Dizer assim, como às vezes há aqueles memes, aquelas coisas que nós vemos na internet. Porque na escola não me ensinam a calcular os descontos para a Segurança Social, não me ensinam a preencher declarações de rendimento. Quem disse? A escola vai munir-vos de competências para vocês depois possam fazê-lo, não é? Agora, o aluno tem que estar disponível para receber essa informação. É como eu querer mudar um pneu sem antes perceber qual é o objetivo do pneu, como é que funciona um macaco, não é? O que é a realidade de um carro, quando é que eu tenho que mudar o pneu. Portanto, são competências que eu vou adquirir para depois saber fazer algo, não é? E este algo é aquilo que nós consideramos o aspecto prático da vida, e é uma crítica que se faz à escola, porque a escola não prepara os alunos para a vida prática. Prepara, tem de se acreditar no processo, e temos de ter profissionais responsáveis e conscientes daquilo que estão a fazer, à frente das turmas, nas nossas salas de aula. Por causa deste discurso, eu já fui acusada de ser utópica. Já me disseram assim, tu és uma sonhadora, tu és tola, acreditas nessas coisas. Ainda bem, olha, deixem-me morrer sonhadora porque eu morro mais feliz. Teve que falar ou ensinar algo que não concordava? Felizmente que não.
mas já tive de trabalhar obras literárias que eu considero que são, às vezes, difíceis de fazer entender pelo público que tem à minha frente. O que é que eu faço? As adaptações que são necessárias e que estão previstas no tal Decreto-Lei da Educação Inclusiva, que se pode aplicar a todos os alunos, porque há medidas universais, seletivas, adicionais, portanto são diferentes patamares, e as medidas universais eu posso aplicar a todos os alunos. Se eu considerar, por exemplo, que o aluno não tem maturidade para entender as reflexões do poeta que Luís de Camões faz nos Lusíadas, se calhar eu vou tentar aproximar aquilo que eu consiga do que quero extrair do texto literário da realidade do meu aluno. O aluno pode não saber aquilo que aconteceu na história de Portugal, mas com certeza que já sentiu inveja, já sentiu ciúme, já sentiu na pele o desprezo pelas suas capacidades intelectuais, e isso também lá está. E eu também posso trabalhar isto. Se calhar depois tenho de fazer as adaptações necessárias, não é? Não vou pensar que vou ensinar todas as turmas da mesma forma. Caso contrário, então aquela ideia de que daqui a uns anos temos os robôs a substituir alunos fará sentido. Eu não acredito nisso. Eu acho que jamais o robô poderá substituir o papel do professor, de um bom professor, na vida de um aluno. Até pela parte afetiva. O aluno aprende melhor quando se sente afetivamente e emocionalmente ligado à figura que está a ensinar e ao conteúdo daquilo que está a ser ensinado, não é? E, portanto, chama-me sonhadora, chama-me o que quiseres, mas sim, estamos sempre a trabalhar para o desenvolvimento pessoal do aluno, e é esse o objetivo do professor. Algum aluno marcou a sua vida por alguma história, alguma situação? Todos de maneira diferente. E agora isto, a minha filha diz assim, é impossível, não tens de dizer qual é a tua turma favorita. Todos os anos me faz esta pergunta, qual é o teu aluno favorito, qual é a tua turma favorita? Não consigo dizer, Gonçalo. Houve algumas situações de que me recordo, às vezes com pena, às vezes com arrependimento, porque o professor também falha, e nessas falhas nós aprendemos. Eu lembro de um aluno em que uma vez estávamos a falar sobre contextos familiares e celebrações de Natal e a forma como celebrávamos o Natal, a propósito de um conto da Sofia. E eu disse, mas então, e tu não sabes que é assim? Então, e a tua família não faz isto? E o aluno ficou muito envergonhado, não disse nada, desviou o olhar. E eu não percebo como é que não sabes isto. E a páginas tantas há uma menina que me diz, professora, ele não tem pais. Aquela criança estava institucionalizada desde os 2 anos. E eu senti-me, desculpem a expressão, uma camela, não é? Porque falei com aquela criança de uma forma dura, desnecessária, porque desconhecia a origem daquele menino. E nós nunca conhecemos plenamente todos os nossos alunos, então eu acho que também tem de existir no professor esta consciência da diplomacia. Aprendi com esse aluno, aprendi que não devo julgar o meu aluno por aquilo que é a minha referência, não é? E acho que me tornei uma melhor professora por causa disso, modéstia à parte, porque estou mais atenta a estes sinais, estou mais atenta às diferentes realidades e estou sempre a conhecer histórias de vida diferentes, percursos diferentes. E vou-te dizer uma coisa, Gonçalo, há crianças que com 12, 13 anos já viveram vidas que eu nunca vivi em quase 50 anos de vida. É mesmo. Como é que concilia a vida pessoal com a vida profissional? Não é fácil, mas eu tento fazer um exercício no qual eu estou a melhorar também. De início eu não conseguia, ia para casa com os problemas dos alunos, da escola, com tudo, e sobrecarregava muitas vezes o meu marido com estas informações e estas questões. Hoje em dia já consigo separar um bocadinho melhor, ou seja, consigo perceber que aquilo que é trabalho fica no trabalho, às vezes vai um bocadinho para casa, mas não pode sobrecarregar, e que eu tenho um horário e que esse horário para trabalhar deve ser cumprido. Portanto, não devo estar a trabalhar nos horários em que devia estar com a minha família, porque a minha família também precisa de mim. Também percebi outra coisa que é, e isto à custa de alguns problemas de saúde que desenvolvi, que é nós temos de ter um zelo e uma preocupação muito grande com a nossa saúde, porque se nós não nos protegermos, o que vai acontecer é que podemos ficar doentes e incapazes de depois desenvolver o nosso trabalho com as melhores condições. Portanto, eu preciso de estar bem. Por exemplo, preciso de ir ao ginásio, preciso de me alimentar a horas, preciso de me hidratar para que depois eu possa fazer bem o meu trabalho. E acho que isso é importante. Portanto, este equilíbrio eu acho que é o mais difícil em todas as atividades profissionais, principalmente quando temos uma atividade profissional que nos consome e nos apaixona, mas acho que é necessário até para que possas ser um bom profissional.
Agora vamos para um quadro muito especial. Vamos para o Eu Já e Eu Nunca. Ai, ok. Está preparada? Estou. Eu nunca corrigi testes à última hora. Já. Eu nunca dei uma aula sem estar 100% preparada. Já? Quase todos os dias. Eu nunca fingi que sabia uma resposta quando não tinha a certeza que sabia. Já fiz pior do que isso. Assumi uma resposta como se estivesse correta e não estava errada. Eu nunca levei trabalho para fazer nas férias. Já, tantas vezes. Eu nunca tive um aluno que me tirava do sério. Já tive, já. Eu nunca fiquei emocionada com um aluno. Já fico muitas vezes. Eu nunca esqueci completamente do que ia dizer no meio da aula. Já me esqueci, já. Eu nunca fui apanhado a falar mal da escola. Não, nunca fui. Eu nunca tive de inventar uma desculpa para não ir a uma reunião ou uma aula. Que me recorde, não. Mas se calhar já o fiz. Eu nunca me ri sozinho com uma resposta absurda de um teste. Já me ri muitas vezes e tirei fotografias e mostrei. Desculpem. É verdade, mostrei a pessoas, porque às vezes há respostas inacreditáveis. Eu nunca usei memes ou TikToks para explicar a matéria. Já usei, já. Eu nunca recebi uma mensagem de um ex-aluno que me tirou que me emocionou. Não, recebo muitas vezes e adoro. Eu nunca me senti completamente escutada. Tento não chegar a esse limite, mas acho que já passei por isso o ano passado. Eu já fiquei feliz quando uma aula foi cancelada. Não fico feliz. Eu nunca usei a mesma aula do ano anterior sem mexer nada. Não faço isso. Eu nunca menti para não ir a um evento. Eventos sociais? Sim. Já menti muitas vezes. Eu nunca comi algo que caiu no chão. Já comi. Eu nunca disse amo-te sem o sentir. Não, nunca disse. Eu nunca fiz uma partida a um professor. Já fiz, faço muitas. Eu já beijei mais do que uma pessoa no mesmo dia. Reservo-me ao direito de não responder essa questão. Eu nunca tive um crush numa pessoa comprometida. Já tive. Eu nunca tive um encontro às cegas. Já tive, foi muito mau. Como é que foi? Foi péssimo, Gonçalo, não posso falar disso, foi péssimo. A minha desculpa para sair do encontro foi: eu tenho que ir dar banho ao meu cão. No caso era a cadela. Tenho que ir dar banho à minha cadela. Para tu veres quão mau foi muito mau, muito mau. Agora vamos para um outro quadro. Perguntas rápidas, também tem que ser rápido. Ok, vamos lá. Aula de manhã ou de tarde? Manhã. Nota justa ou coração mole? Justa. Explicar 1000 vezes ou seguir em frente? Explicar 1000 vezes. Turma barulhenta ou turma desmotivada? Barulhenta. Um livro que a marcou? A Lei do Amor, da Laura Esquivel. Um livro que prometeu tudo e não entregou nada? Não posso dizer, porque faz parte do programa. Uma frase que a defina? Uma frase que me defina? Nasci e cresci, agora estou aqui. Estou a citar um ex-aluno meu. Eu nunca falto... calma. O que nunca falta na sua mala? Na minha mala, a minha carteira. Na minha carteira? Sim, dizes na sua carteira. O que é que nunca falta? Lenços de papel. O telemóvel não é preciso? Não, às vezes pode ficar em casa. E se lhe acontecer alguma coisa? Tem que ligar para o 102. Peço a alguém que esteja à minha volta. Não hei de estar sozinha, não estamos a falar do apocalipse, pois não. Não. Algum aluno já discutiu consigo em plena sala de aula? O que fez? Já, e eu tentei acalmar a pessoa, porque acho que é a primeira situação que devemos, a primeira atitude que devemos ter nessa situação. Tecnologia em aula é amiga ou inimiga? Pode ser amiga. Se pudesse dar uma aula em qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu gosto muito do mar. Pode ser uma praia qualquer, não interessa, até Matosinhos. Uma coisa que só um professor entende. O vinho às vezes faz falta à refeição. O maior desafio da profissão em uma palavra? O maior desafio da profissão. Lembrar-nos do bom que as pessoas têm. Se não fosse professor, seria? Médica. Muito bem. Faltam umas competências, mas... Já dormiu corrigindo testes? Já adormeci com testes ao meu lado, já. O que lhe faz continuar a dar aulas? Olha, situações como esta, Gonçalo. Isto surgiu de um desafio, não é? Pessoal e de umas palavrinhas que nós trocamos. Claro que sim. E é isto, ver os nossos alunos a brilhar. Ainda bem. Agora uma pergunta que não sei se vai responder. Bora. Quantos anos é que tem? 44. Um famoso? Espera, não me enganei, é isso. É isso? Um famoso?
Um famoso quê? Famoso que você goste. Olha, gosto do José Saramago, desculpa ter elevado o tom de voz, mas durante muitos anos não gostava porque conheci-o pessoalmente e achei uma pessoa execrável e super dura. E depois percebi o motivo que o levou àquela rigidez naquele contexto específico. E então tenho muita admiração por pessoas com convicções e pessoas que fizeram o seu papel no mundo e também trouxeram amor. Uma famosa? Uma mulher famosa? Sim. Ai, são tantas, meu Deus, até porque eu sou ultra feminista, mas talvez a Sofia de Mel Brainer, porque há uma estética literária que eu aprecio e gosto muito. E uma frase que ela tem num documentário que diz aos filhos: agora não, a mãe está a trabalhar. O que mostra a dificuldade muitas vezes que as mulheres têm de conciliar trabalho e vida familiar. Ana Luísa Amaral também podia ser outra, tantas. Um filme. Um filme da minha vida. Eu gosto muito da Vida Fabulosa da Amélie Poulain, mas também gosto muito da Vida é Bela. E depois gosto daquela pimbalhada que é o Moulin Rouge, mas desculpem, ver a Nicole Kidman a cantar é uma coisa maravilhosa, adoro. Uma série? Uma série. Gosto do This Is Us, gosto de Anatomia de Grey para chorar. Há dias em que eu preciso de chorar, preciso de chorar, então ponho Anatomia de Grey. Mas há muitas, eu vejo quase todas as séries, pelo menos uma vez. Depois todas aquelas da ficção, do Star Wars e essas coisas também adoro. Uma viagem? Uma viagem que tenha feito ou que não tenha feito? Que não tenha feito. Que não tenha feito. Gostava de ir ao Japão. E uma que fez? Uma que eu tenha feito. Gostei muito da viagem que fiz a Lanzarote, precisamente a propósito de conhecer melhor o trabalho de José Saramago e a vida dele. Um sonho? Um sonho. Sei lá. Tenho muitos, mas já te disse que se calhar depois vão aparecer outros e estes vão deixar de existir. Ser avó é um sonho? Não, só se a minha filha quiser. Eu nessas coisas sou muito prática. Acho que ia ser uma avó linda, maravilhosa, e os meus netos iam adorar. mas não sei. Um sonho. Ai, agora complicaste-me a vida. Não sei, ver a minha filha realizar os sonhos dela. Olha, é boa, é isso. Pode ser esse. Um pesadelo? Um pesadelo. Perder saúde. Perder as pessoas que amo. Descreva ser um professor em 3 palavras. 3 palavras. Coragem, paixão e fé. Muito bem. Agora vamos para um outro quadro. Ele se chama, é um quadro muito polémico. Ui. Será que você vai responder a tudo? Eu não sei, Gonçalo, não sei se estou à altura. Sabe como é que ele se chama? Como é que se chama? Perguntas inconvenientes. Ai, meu Deus. É aquelas perguntas que ninguém quer responder. Pronto, Gonçalo, mas vamos lá ver. Eu posso não responder, não é? Pode. Pronto, então, tem essa opção. Vou tentar responder sempre, mas não sei, tenho receio. Alguma vez deu uma nota errada e fingiu que foi de propósito? Não. Já deu uma aula de ressaca? Sim. Prefere dar aulas ou estar de férias? Estar de férias, desculpem, amores. Já copiou num teste quando era aluna? Já. E levei 6 reguadas por isso. E depois disso nunca mais copiei. Foi na 4ª classe. Acha que merece o salário que ganha? Não, mereço mais. Eu também acho que sim. Não sei quanto é que ganha, mas acho que sim. Alguma vez reprovou um aluno só porque ele era insuportável? Não, nunca fiz isso. E é difícil fazer isso no sistema educativo atual. Reprovar alunos é difícil, Gonçalo. Não penses que é assim. Mas ameaço muitas vezes. Não sei quem é que eu reprovo. É daquele tipo de professor que vigia mesmo os testes ou só finge que está a ver? Depende do contexto. Se for um contexto assim muito formal, tipo uma situação de exame ou em que tenha de ser necessariamente uma nota justa, igual para todos, aí sou o tipo polícia, tipo Falcão em cima dos alunos. Se for uma situação que é uma questão de aula e eu percebo que às vezes há aquela tendência só de deitar o olho para verificar só a resposta, se calhar sou mais tolerante. Já ouviu boatos sobre si entre alunos? Entre alunos não, curiosamente, mas também se os existem eu não quero ouvi-los. São boatos, é isso. Eu tenho um pouco de vergonha a fazer esta pergunta, mas eu vou fazer na mesma. Já deu em cima de um colega de trabalho? Não, nunca. Não, sou casada já há 18 anos. Ou algum colega de trabalho já deu em cima de si? Não, pelo menos que eu tenha reparado, não. Mas, Gonçalo, também não sou a última bolacha de pacote, não é? Certamente haverá outros colegas solteiras e mais interessantes. Alguma vez levou a voz ou respondeu mal ao encarregado de educação? Não. Tento não o fazer. Mas já o fizeram? Como assim? Já o fizeram? O encarregado de educação já o fez assim? Não, já foi mal educado consigo? Por acaso tenho boa relação com os encarregados de educação dos meus alunos. Se fosse despedida amanhã, o que faria? Ufa. Primeiro chorava.
que eu ia ficar triste, porque apesar de todas as dificuldades, eu gosto de trabalhar e venho sempre com um sorriso nos lábios quando chego aqui de manhã. Depois ao final do dia já é diferente. Mas de manhã estou... Acho que toda a gente. Mas de manhã costumo estar assim. Então o que é que eu fazia? Se calhar ia procurar outra escola para trabalhar, provavelmente. Já foi injusta como aluno e depois arrependeu-se? Sim, já fui. Há colegas seus que não deveriam ser professores? Ai, pergunta assim, polémica. Mas... Bem polémica. Quero opções. Não. Então vou dizer assim, há colegas meus que têm diferentes ideias daquilo que é ser professor e que eu considero que é bem deles próprios e dos alunos, porque um professor que não se sente realizado, não se sente feliz, é um ser humano que está em sofrimento, não é? E portanto eu considero que talvez precisasse de ajuda no sentido de ou adquirir mais formação ou procurar outra área profissional onde fosse igualmente ou mais feliz. Vá. Já teve um crush famoso? Já, tantos. Oh, que disparate. Digam. Olha, José Eduardo Muniz, Javier Bardem, Christian Bale, sei lá, Prince, que é assim o mais estranho. Eu achava que aquela música The Most Beautiful Girl in the World era para mim. Não era. Agora uma pergunta... Novidade à navegação, não era. Agora uma pergunta... Pronto, esmazinho. Vai. Já foi traída? Já, querido, já. Olha, ainda por cima. Já. Várias vezes, pela mesma pessoa. Estás a ver? Como é que é possível? Como é que se sentiu? Muito mal, destruída, destroçada, mas também foi com base nisso que ganhei coragem e me construí para surgir uma pessoa diferente. Agora a última pergunta. Já deu um peido em público e depois culpou outra pessoa? Gonçalo, esta era mesmo dura. Nunca culpei outra pessoa, mas aquela estratégia do a subir para o lado, não é? Então acho que toda a gente passou por isso. Agora é um quadro, não é bem um quadro, agora então. É uma chamada que você vai fazer a alguém que lhe foi especial, ou que é especial na sua vida e que você não foi a tempo de dizer, ou que você não tem coragem de dizer pessoalmente, ou até a quem lhe traiu e você vai lhe, né, insultar. E essa é fácil, ainda bem que me deste essa sugestão, não, porque eu não me queria emocionar assim para lá de Bagdá e porque acho que as pessoas especiais na minha vida sabem que o são. Eu não sou uma pessoa muito de afetos, de abraços e de grandes discursos, mas quando eu gosto das pessoas, elas sentem que eu gosto delas. E eu disse-lhes tudo. Já perdi, como vocês sabem, algumas pessoas queridas na minha vida e sinto que nunca deixei nada por dizer. Portanto, não quero falar com essas pessoas, a não ser quando me encontrar com elas noutro sítio. E então vou ligar ao meu ex, ok? Pode ser? Ligue. Vou ligar. Vou tirar os fones, né? Vou tirar os fones, espera aí. Acho que é melhor. Tá lá, estás ocupado... Estás a fim de ir dar uma grande volta. Está lá, é só para dizer obrigada por tudo o que fizeste. Pronto, é isto. Muito bem. Pronto, e assim termina o nosso podcast. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E se você quer participar, apenas manda um e-mail para gonçalolamasgomes@gmail.com, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva aqui nos comentários aquilo que você achou deste podcast. Participem que não custa nada, não dói. Não e dói. É muito bom, muito divertido. Obrigada, Gonçalo, e obrigada, meninas. Tchau a todos. Beijo a todos.